Aqui é o Professor Piscine e estamos começando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você lições, ensinamentos, reflexões para que você consiga vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Hoje nós temos uma série de lições sobre como ter mais energia. Você sabe que ter energia é fundamental para você fazer as suas atividades rotineiras e conseguir ter mais resultados aí no seu trabalho, nos seus estudos. A grande questão é como ter essa energia, para fazer as coisas. Então, neste podcast aqui, eu estou trazendo várias lições, mais uma vez, de um autor que nós já utilizamos aqui no nosso podcast, que é o S.J. Scott. Eu falei, que ele tem vários livrinhos que ele faz na Amazon, livrinhos simples que ele vende lá por um preço, aqueles livros de R$ 2,99. Eu não sou muito fã desses livros, repetindo o que eu falei no último podcast, mas esses livros dele são bons, são bem didáticos, bem práticos, e eu quis trazer essas ideias, essas dicas para a gente aplicar aqui no nosso podcast. Esse é o livro Eleve Seu Dia, de S.J. Scott. O link está aqui embaixo, se você está vendo no YouTube ou no podcast, ele está na descrição. E nesse livro eu peguei várias ideias bem bacanas para a gente trabalhar ao longo do nosso podcast hoje. Como sempre, o nosso podcast é sempre muito prático e didático, ok? Certo? Vamos direto às dicas. Só uma coisa antes de ir para as dicas, só para deixar claro, quero agradecer o pessoal que está ouvindo no Apple Podcasts, no Spotify. É muito importante que vocês compartilhem, que vocês depois avaliem, porque isso faz o nosso podcast crescer. Se você está no YouTube, se inscrever no canal e compartilhar. É isso. Vamos lá. A primeira coisa que o autor coloca nesse livro, e é fundamental, eu acho que aqui é um ponto importante, as pessoas ficam meio bravas quando a gente fala isso, fala, mas você está falando isso aí de novo e tal, mas é a importância do sono para renovar a energia. Não adianta você chegar, e eu acho que esse é o pilar básico, não adianta você falar, eu não tenho energia, mas eu estou dormindo mal. Não dá, cara, não tem como você dormir mal e você ter energia, é difícil existem pessoas que conseguem isso, tem por um período curto de tempo. Então uma pessoa que eu atendi há um certo tempo, a gente fazendo rotina de estudo, ela falou assim, não, professor, porque, não, pode deixar, eu sou médica, eu durmo tarde mesmo, essa é a minha rotina. Deu uma semana, eu falei, não, beleza, se você consegue, Deu uma semana, 2 semanas, olha, falou, não, professor, não dá mais para ficar até a madrugada, preciso restabelecer. É normal isso aí, beleza? Mesmo assim, os médicos que trabalham em plantões, enfermeiros, seja o que for um policial que trabalha em plantão, mesmo essas pessoas, elas têm um período ali que elas estabelecem para poder renovar a energia através do sono. E é importante que você durma bem. É só falar uma coisa aqui, não estou falando para quem tem insônia. Nesse caso, você tem que procurar a ajuda do especialista. Aí já é um outro caso, já é uma patologia, você tem que tomar um remédio, alguma coisa. Isso você vê com o especialista, beleza? Mas vamos usar uma ideia aqui, que a gente tem hoje em dia no mundo da produtividade, no mundo do burnout, como alguns falam. O sono muitas vezes é visto como um inconveniente no meio de tantas tarefas diárias. Tem gente que fala, não, vou dormir só quando morrer, eu não quero saber de dormir eu perco meu tempo. A grande verdade é que assim, cada pessoa tem um ritmo biológico. Esse é um fato claro. Cada pessoa tem o seu ritmo de sono, a quantidade de sono que ela tem que ter aí durante o seu dia. E é muito importante que você determine o seu. Por exemplo, o meu. Eu durmo geralmente 7 horas, é o suficiente para mim. E ainda tiro um cochilo na parte da tarde. Então, isso é o que eu utilizo no meu dia a dia. Mas para algumas outras pessoas, talvez seja 8, talvez seja 9, talvez seja 6. Talvez a pessoa divida, ela faz 6, aí depois ela tira um cochilo de 1 hora e tal. Então, tudo isso você vai encontrando no seu ritmo, mas não veja o sono como um grande empecilho na sua vida. Porque se você deixa de dormir bem, você não tem bons resultados no dia seguinte. Muitas vezes eu me pego, às vezes, passando do horário de dormir, que eu tenho um horário para dormir, e aí eu fico, não quero fazer tal coisa. Eu falo, não, cara, vou parar porque eu já me conheço. Eu sei que se eu dormir mal numa noite, no outro dia eu acordo tarde, se eu acordo tarde já vem uma série de problemas e aí eu tenho um certo problema com enxaqueca, que se eu for dormindo sistematicamente tarde, numa série de dias, e já dói a minha cabeça. Então tudo isso já é de eu me conhecer, de eu conhecer o meu ritmo biológico. Então você tem que estabelecer o seu ritmo para dormir, o seu ritmo para acordar. Isso é muito importante, Então ele coloca aqui, o truque é saber quando você trabalha melhor e realizar as tarefas mais importantes neste momento. Quando você estabelece um ritmo de sono, você começa a estabelecer o seu
o ritmo biológico, ao olhar. Tem alguns testes que você pode fazer. Tinha até um teste que eu colocava lá no site do projeto Estudar e Aprender, mas eu não sei se está disponível o link ainda, mas eu nem vou falar. Mas tem uns testes de sono para descobrir o seu ritmo biológico, testes bem embasados, tá? De algumas universidades que são muito bons. E quando você encontra o seu tempo, é legal porque assim, vou dar um exemplo meu, né? Eu trabalho melhor de manhã, então eu sempre concentro algumas atividades que exigem um pouco mais, apesar de estar gravando esse vídeo à noite, mas aí é uma questão do tempo que eu disponho para gravar o vídeo sem barulho, que é melhor. Eu deixo a parte da manhã para produzir textos, conteúdo, algo que exige um pouco mais de estudo. É a parte que eu gosto de fazer pela manhã. E você vai encontrando o seu ritmo. A tarde é bem difícil para mim, é um horário bem complicado para eu trabalhar, mas que eu forço fazer as atividades mais rotineiras, edição de vídeo, edição do podcast, mexer alguma coisa no site. Isso eu consigo fazer na parte da tarde. Então, olhando, né, eu estou dando um exemplo da minha rotina, mas você olha para a sua rotina e começa a estabelecer os horários que você faz determinada coisa. Às vezes você fala assim, não, de manhã não é legal para mim, eu gosto à tarde. Então de manhã você faz, às vezes, dando um exemplo do estudo, que é a área que eu atendo as pessoas, às vezes eu coloco para a pessoa, faz a revisão de manhã e estuda à tarde. Ou faz o estudo de manhã, faz a revisão à noite. Isso eu vou colocando porque revisão é uma coisa mais simples, eu deixo em horários diferentes, e o estudo denso, estudo teórico, eu coloco em outros horários para a pessoa, né? Aquilo que ela tem mais energia, mas você tem que encontrar. É lógico que aqui, né, a grande maioria vai falar, poxa, professor, mas eu estou no trabalho, e quando eu não tenho essa opção? É igual eu falei aqui, a parte da noite é um horário onde tem mais fresquinho para eu trabalhar, para eu gravar o vídeo, não tem tantos barulhos, então eu gravo no fim de tarde para começo da noite. Né? Hoje até aqui fiz uma maratona de 3 horas para gravar vídeos, né? Inclusive perdi uns, enfim, não vem ao caso. Então você vai determinando de acordo também com a rotina que você possui. É importante você conhecer, porque você trabalha até melhor lá no seu serviço, no seu trabalho. Você sabe o momento que você está legal e você consegue lidar melhor com a sua rotina. Ele coloca aqui, é preciso aprender a lidar com a rotina necessária e a sua própria rotina. Você tem que ter a sua própria rotina. E aí ele fala também de uma pesquisa dos pesquisadores de sono da Harvard Medical School, que alegam que o sono insuficiente pode levar a obesidade, doenças cardíacas e aumento de estresse. Isso já é, grande parte das pesquisas tem comprovado, isso é verdade, né? Porque se desregula o sono, a pessoa começa a se alimentar mal, ela começa a ter problemas de estresse, então tudo isso leva a uma série de problemas graves por falta de sono, tá? E os exemplos das pessoas que têm insônia, por isso que eu estou falando. Se você tem um problema grave com sono, como insônia, procure um especialista para ele te orientar, porque é importante você dormir bem. Então, ele coloca, se você tem um alarme para acordar pela manhã, tenha também um alarme para dormir. Eu li esse livro faz muito tempo e foi a partir dele que eu estabeleci o meu horário para dormir. Né? Então aqui no meu celular, né? Os celulares da Apple, eu não sei os celulares com Android, mas eles têm a opção de hora do sono, que chama hora do sono. Então ele fala aqui para mim a hora que eu tenho que dormir. Ele dá um aviso, ele faz um toquinho e aí eu já sei que aquele horário eu já tenho que começar a dormir. Isso é importante para que você estabeleça a rotina. Talvez vai chegar um momento que você não precisa mais de alarme para te lembrar que você precisa dormir, que já fez parte do seu dia a dia. Mas você tem que começar com esse alarme para você começar a estabelecer uma boa rotina de sono, para começar a ter uma coisa legal, para estabelecer uma rotina, seu ciclo biológico comece a funcionar melhor. Ele coloca aqui, na maioria das vezes a sua rotina matinal define a sua rotina do dia inteiro. É preciso trabalhar a sua mentalidade para que isso flua a seu favor. Isso é verdade. Eu não vou chamar de rotina matinal, porque o que acontece? Existe e aqui é uma coisa que eu vou... Sempre que eu falo, né? Eu jogo ideias em cima do que o autor está falando. O que eu tenho percebido hoje em dia é que não é só rotina matinal. Eu não posso falar que somente as pessoas que acordam pela manhã são super produtivas e super legais. Não existe isso. Às vezes tem pessoas que ficam a madrugada inteira e acordam depois do meio-dia. Então significa que a sua rotina, você perdeu a rotina da manhã, seu dia vai ser horrível? Cara, não tem nada a ver isso aí. Se você consegue manter isso, se você é um cara da madrugada e produz muito, beleza. Você não precisa acordar 5 horas da manhã de manhã. Né? Mas o importante é que a forma como você acorda, esse é o grande ponto. Às vezes se você acorda estressado, vendo notícias, já vê um monte de coisa e tal, e aí fica naquele estresse, aquilo vai dar o tom para o seu dia.
Bati o dedo no pé no negócio da cama lá, e aí já xingo todo mundo, e aí vai uma sequência, e você fala, cara, não devia ter acordado hoje. Mas é porque você entrou num padrão negativo, num padrão mental negativo. Às vezes um sonho ruim pode causar isso, né? Você fala, puta, eu tô mal hoje porque eu tive um sonho, não sei o quê, né? Não vou entrar nesses detalhes mais do inconsciente, mas são coisas que você tem que começar a perceber. Você percebeu que você está de um jeito de manhã, tenta estabelecer um padrão bem. Então você coloca uma boa música, um áudio legal para te pôr para cima. Eu escuto muito podcasts, né? Eu não escuto podcast, na verdade, eu escuto muito audiolivro ou vídeos específicos de temas que eu gosto no YouTube. Para me fazer acordar bem, para ter uma energia, seja voltada para a espiritualidade, que é o que geralmente eu coloco pela manhã, e isso me faz acordar bem. Uma música também vai fazer você acordar bem. E aí você evita começar o dia estressado e reativo, ou seja, só reagindo às coisas, né? Acontece uma coisa, você xinga, bate o pé, você xinga, não sei o quê. Você vai começando a estabelecer uma boa rotina. Então, tudo isso, pessoal, para você que está me ouvindo aqui, tudo isso, para você começar a ter energia, começa com o seu sono e com a forma como você acorda. Estabelecer uma rotina é fundamental. Tem pessoas que não gostam de rotina, tem problemas com rotina. Eu sou uma pessoa que acredito muito na rotina, eu acho que isso faz parte do nosso desenvolvimento, agora falando na questão desenvolvimento biológico, né? Os nossos ancestrais tinham as rotinas deles, ninguém era solto. Acho que é uma coisa muito da modernidade, a gente ter essa coisa de ficar até madrugada e tal. Você estabelecer uma boa rotina ajuda você a estabelecer uma rotina para o seu corpo, o seu ritmo biológico se estabelecer e você começar a ter energia, que é aquela energia que você tem para trabalhar. Ok? Esse é um primeiro ponto, é básico que você tem que ter. E quando eu falo em dormir, não é só dormir no horário. Às vezes você fala, pô, durmo no horário, mas durmo mal pra caramba, eu acordo a noite inteira. Então aí tudo isso também entra em consideração. A maneira como você dorme. O que você faz antes de dormir. Às vezes a pessoa dorme no horário, mas antes de dormir ela enche a mente dela com notícias, com coisas ruins e toda aquela coisa. E eu nem vou falar pra você não ler notícias, apesar de eu não ler. Mas cada um faz o que gosta. Se você gosta de notícia, beleza. Mas tenta não colocar isso no fim do dia, né, para você dormir com aquilo, com aquela carga negativa. Né? Então tenta deixar o fim do dia, antes de dormir e eu acordar, com uma aura boa, assim, sabe? Com uma energia boa, uma energia calma. Então leia um livro legal, bacana antes de dormir, né? Põe um áudio bacana se você quiser. Evita de ficar muito na TV também, porque isso vai influenciar. Evita de comer coisas, muita porcaria antes de dormir. Também não vou estabelecer regra aqui do que você deve ou não deve comer, mas evita antes de dormir, que isso é uma coisa ruim. Apesar de ser bem difícil, eu sei disso, que é bem difícil, mas é como você vai começando a estabelecer uma rotina legal. Beleza? Esse é um ponto importante. Agora, o autor, ele vai dar uma série de dicas, né, que eu quero passar aqui para vocês, uma série de dicas sobre como estudar, né? Sobre como ter, acabei de fazer um vídeo de estudar, como ter energia todos os dias. E aí eu vou discutir essas dicas com vocês e a gente vai estabelecendo aí uma rotina legal para que você consiga ter mais energia. A primeira coisa é se desconecte mais cedo de tudo, celular, televisão e tecnologia. Isso é uma verdade. Eu não vou dizer para você que eu desconecto, sim, não tenho rede social no meu celular, se você me acompanha já sabe disso, mas eu não desconecto cedo, porque os meus livros estão no meu celular. Eu leio no meu celular na cama. Então, ou pego o Kindle algumas vezes, mas alguns livros eu estou colocando no Apple Books e aí eu estou lendo pelo celular. Então, eu acho que não é... Hoje em dia, tudo bem, a luminosidade do celular atrapalha, não é uma questão só de desconectar do celular, é o que você faz com o celular. Entendeu? Se, por exemplo, eu falo, antes de dormir eu coloco aqui um vídeo de meditação e aquele vídeo de meditação me ajuda. Beleza, cara, não é uma questão do celular, é o que você faz com ele. Não é uma questão da televisão, é o que você faz com ela. Então, eu acho que esse se desconectar é se desconectar de redes sociais, de bobeira, de coisas que gerem um sentimento ruim em você, em notícias ruins. Tenta estabelecer um momento bacana para você dormir bem, para você encerrar o seu dia. Para você encerrar o seu dia bem e tranquilo. Isso é o que vai fazer a diferença. O que eu recomendo? Livros, um bom livro para você ler, você ver um vídeo bacana, um vídeo que vai te deixar aí tranquilo, pode ser também antes de você dormir. Também não é para você assistir o vídeo até dormir. Assiste ali, quero ver um vídeo de meditação, fazer uma meditação antes de dormir. Fechou, entendeu? Tá legal, tá bacana. E aí você vai assim criando um ambiente legal antes de dormir e ao acordar.
E aí ele coloca aqui, ó, se prepare no dia anterior, separe roupas, alimentação, material e tudo que precisa. Essa dica é bem básica, né? Mas é uma dica bacana para as pessoas utilizarem. Por quê? Porque quando você prepara as coisas no dia anterior, se você tem que acordar cedo, você não acorda correndo, atropelando tudo e batendo o pé lá na cômoda e xingando todo mundo. Você acorda com tranquilidade. Então é sempre bom você deixar um período, já que você vai ter o horário do despertador, você deixa o horário do despertador meia hora antes, e aí meia hora antes você prepara tudo. Ah, vou preparar minha roupa, vou preparar minhas coisas aqui, o que eu vou levar de comida, se eu não levar comida e tal. Vou deixar meu dia preparado. Ah, eu não saio para trabalhar. Então eu vou preparar o que eu tenho para o dia seguinte. O que eu tenho que fazer no dia seguinte? Eu tenho que ficar aqui em casa, fazer tal coisa, então eu já vou deixar preparadinho, meio caminho andado, para eu acordar com tranquilidade e dar conta de fazer tudo isso aí. Essa preparação no dia anterior é muito importante para você entrar no clima de dormir bem e já estabelecer as energias e estabelecer o que você precisa fazer no dia seguinte, para você começar bem. É sempre um jogo mental. A energia, quando a gente coloca aqui, às vezes a gente pensa que é uma energia mesmo, né? É aquela coisa de você estar disposto, uma disposição. Mas tem a ver também com a mentalidade, com como a sua mentalidade está para fazer aquela energia. Às vezes você está super cansado de uma série de atividades que você fez, mas mesmo assim você tem energia para se concentrar em outros projetos além do que você já fez. Por quê? Porque a sua mentalidade está boa naquele momento. Importante você ter isso claro. E aí ele coloca aqui, reveja a sua lista de atividades na noite anterior e já prepare seu dia. Aqui ele está falando de listas de tarefas. Em breve eu vou fazer um podcast sobre listas de tarefas e eu vou falar bastante sobre isso. Então, você tem uma lista de tarefas no dia seguinte. No seguinte eu vou fazer isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Já dá uma olhadinha. O que eu tenho que fazer amanhã? Amanhã eu tenho que sair, tenho que pagar uma conta e tal. Não, amanhã eu tenho que fazer isso, trabalhar, fazer tal coisa. Você está preparando as coisas que você vai deixar pronto, ao mesmo tempo a sua mentalidade para tudo aquilo que você precisa fazer. E ter uma lista escrita é importante. Tá? Mais uma vez, num podcast futuro eu vou falar sobre listas de tarefa. Você ter isso escrito, olha, eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, tenho que me dedicar a isso, a isso, a isso. É mais fácil do que você ficar sempre usando a memória. Ter uma lista de tarefa vai ajudar você a fazer isso. Ali ele coloca também, uma das melhores maneiras de renovar sua energia é com pausas regulares. Isso é importante, é uma coisa que foi difícil de eu colocar na minha rotina, eu tenho colocado cada vez mais, que é você aprender a dar pausas. Porque se você não faz uma pausa consciente, você faz uma pausa inconsciente. Isso eu tenho percebido na minha prática e com as pessoas que eu tenho atendido. O que é uma pausa consciente? É quando você fala, trabalhei agora 40, 50 minutos, levantei, tomei uma água, dei uma volta e tal, ou fiz aqui as coisas em casa, agora vou parar um pouquinho, deitar. Então, você entende? Você conscientemente está determinando o seu momento de pausa. Uma pausa inconsciente é quando você está trabalhando e de repente você começa a mexer na rede social, você começa a ver outra coisa, você começa a ver coisas que não tem a ver com o seu trabalho. O que o seu cérebro está procurando fazer? Fugir. Ele está fazendo uma pausa, ele está forçando você a tirar uma pausa. Às vezes você estava até concentrado no trabalho e perde o que a gente chama de perde o foco. É porque você não tirou a pausa. Então o seu cérebro está forçando você a pausar. Então essa pausa, ela tem que ser consciente, você tem que determinar ela. Vou trabalhar 40, 50 minutos, eu vou fazer tantas coisas e depois vou tirar uma pausa. Daqui a pouquinho eu vou parar, tomar um lanche, levantar, e aí você volta. E aí você vai trabalhando com isso, sempre criando hábitos para fazer isso. Tá? Nunca se colocando num sentido de ser uma máquina. Nossa, eu sou uma máquina. Às vezes você vai tirar a pausa antes, você vai tirar depois. Não é uma regra assim, nossa, você precisa ser exatamente nos 40 minutos. Não, cara, às vezes você vai dar meia hora pausa, às vezes você vai fazer 40 minutos pausa, às vezes você vai fazer 50 pausa. O que você não pode exagerar. Por exemplo, mais de uma hora, às vezes, fazendo uma atividade, o seu cérebro ele vai querer fugir, ele vai querer sair fora. Mesmo que seja uma atividade bem mecânica, né, que só copiar as coisas ou fazer uma coisinha ali manual. Mesmo isso ele vai querer fugir. Aí que é o momento de você perceber. Você pode usar isso também. Tô percebendo que eu tô perdendo foco. Então levanta e sai em vez de ficar na rede social, em vez de ficar fazendo uma outra bobeira que não é uma pausa. Seu cérebro está fugindo, mas aí você começa a entrar num ciclo de procrastinação, o que é grande erro. É um grande erro que você comete. Então você começar a ter perceber em si mesmo, como que está indo a sua concentração e o seu foco, faz com que você levante e fale, não, cara, já foi, agora é o momento de levantar, não está dando mais. Aí você faz lá a sua volta, e depois você volta a trabalhar, ok? Beleza?
Outra dica dele aqui, monitore a sua semana para encontrar os melhores horários, onde você é mais produtivo. E aqui ele vai dar uma dica para você encontrar os horários que você é produtivo, dentro daquele sistema de ciclo circadiano que eu falei agora há pouco, do ritmo biológico. Então, pro autor, uma forma de você encontrar seu melhor horário, que você é mais produtivo, é você olhar na semana. E aí você tem que ter um diário mesmo, você tem que ter uma planilha, alguma coisa para acompanhar. E aí nessa planilha ou nesse diário você coloca, fui 10 horas da manhã, produzi pra caramba, 6 horas da tarde, produzi pra caramba. Tem um aplicativo que eu uso, acho que muitos de vocês trabalham com computador assim como eu, que é um aplicativo para ver o que eu uso, que é o Rescue Time, Rescue Time. Tá? Lendo aqui em português, é o Rescue Time ou Rescue Time. Esse aplicativo, ele fala tudo que você faz em determinado momento. O iPhone também tem aqui o tempo de uso, que ele fala quais são os aplicativos que você está utilizando mais. Então isso já te ajuda também a determinar uns horários. Mas você pode usar outros aplicativos, né? Você pode usar aplicativos de atividades, por exemplo, o Forest, que é um aplicativo de foco que ajuda bastante você determinar o que você faz. Porque ele dá para você colocar, por exemplo, agora eu escrevi, agora eu fiz um vídeo. Eu estou colocando na minha rotina, mas seja você aí, agora eu trabalhei, agora eu fiz tal coisa, agora eu cuidei da casa. E aí você joga nesse aplicativo que chama Forest, tá? Esse é um aplicativo que ele é pago, mas é muito bom. E ele vai determinar. Ali você vai começar a determinar os horários que você é mais produtivo. Porque aí você olha e fala assim, eu vi aqui que tal dia, em tal horário eu fiz mais coisas do que em outro horário. E você pode também escrever isso num caderno. Você pode falar, olha, à tarde eu estou me sentindo mal, de manhã eu estou me sentindo bem, à noite eu estou me sentindo melhor ainda, de madrugada eu sinto que está fluindo legal. E aí você vai encontrando o seu horário. Tudo isso com um diário, tá? Você pode fazer um diário da semana. Uma semana é o suficiente, né? Se você quiser estender, até melhor. Porque às vezes tem contratempo. Eu gosto de deixar de uma semana a 15 dias quando eu faço o acompanhamento com as pessoas. Ali ele coloca forme novos hábitos que ajudem você a ter mais energia, como exercícios e uma alimentação melhor. Falei isso no podcast anterior, né, que eu falei sobre como desenvolver novos hábitos, que também é de um livro dele, que é muito bom. Eu passei várias dicas nesse podcast. Vai estar ali para você ouvir. Depois que você ouvir esse, dá uma olhada no feed do podcast, vai ter lá sobre hábitos, tá? Vale a pena você ouvir. Outra coisa que ele coloca ali, evite que informações nocivas tirem você do seu foco e acabem com a sua energia. Esse aqui é um problema grave, como eu acabei de falar. Hoje em dia, a gente vive na era da informação e a informação ela está em todo o tempo. Até coisas que você não quer ver, você acaba vendo por obrigação. Alguém manda para você compartilhado, alguém manda para você, você vê no feed na rede social que você participa, e isso vai tirando a sua energia de várias formas. Isso tem pessoas que falam, mas professor, eu sinto que eu acho que não tira minha energia não, eu gosto até, mas está tirando você do seu foco. Entendeu? E aí esse é a grande armadilha. Tirou você daquilo que você tem que fazer de verdade, cara, não adianta, não presta. Então deixa um momento, você fala, cara, eu gosto muito de política, energia, de notícia, eu gosto muito disso. Então tira um momento para se dedicar a isso. Mas não deixa que essas coisas tirem você do foco o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa que eu evito notícia porque isso me tira o foco. Esses dias eu até tentei, né? Eu falei, não, vou reativar de novo meu Twitter, né? Eu tenho o Twitter, mas eu não acesso ele, eu só deixo as publicações no automático. Eu falei, não, acho que eu vou voltar. E aí eu voltei a me envolver com várias coisas de política, ainda mais o clima que nós estamos vivendo atualmente, no momento que eu estou gravando esse podcast. Então tudo isso me tirou do foco. Eu falo, cara, isso aqui não dá pra mim, não funciona, não adianta. Eu não tô falando que é errado você acompanhar notícias e tal. Não, mas se tá tirando você daquilo que você quer e se você sente que tá fazendo mal pra você, isso é importante. Você fala, cara, isso aqui não tá me fazendo bem. Eu não tô me sentindo bem com isso aqui. Beleza. Entendeu? Tem pessoas que não ligam, por exemplo, a minha esposa vê várias notícias, cara, aquilo pra ela tanto faz. Ela só vê, fala, aconteceu isso e tal, e segue a vida dela. E tem gente que é assim, viu a notícia ali, nossa, olha e tal, segue a vida. Eu não, eu fico com aquilo, eu fico teorizando e toda aquela coisa. Então eu prefiro gastar minha energia, utilizar minha energia para produzir conteúdo, para fazer alguma coisa que realmente faça, que seja positivo.
E aí ele coloca, substitua notícias por leituras durante todo o seu dia. Se você substituir aquele minuto que você fica lá no seu site de notícia, que você fica vendo alguma notícia que você não goste, talvez que não te atrapalhe, por uma leitura boa, você vai ver que você vai ler muito mais. Você vai se tornar um leitor muito melhor e as informações são bem melhores quando nós falamos de livros bem escritos. É lógico, né? Qualquer livro, né? Você ler um bom livro vai te ajudar muito mais do que ficar vendo apenas notícias o tempo inteiro. E aí também tem aquele caso que a gente fala, mas eu não tenho tempo para ler. Cara, olha o tempo que você às vezes perde com notícia, com bobeira na rede social, na internet, que você pode usar para fazer uma boa leitura. E coloque isso como uma pausa para você. Você substitui. Você, em vez de falar, toda vez que eu vou pausar eu fico na rede social lá vendo bobeira. Não, cara, coloca o livro. Num primeiro momento, talvez você vai falar, mas eu não gosto. Mas você pode depurar, você pode melhorar os seus gostos. Você é um ser humano, você pode fazer isso. Você pode ir melhorando o seu gosto aos poucos. E você deve fazer isso. Porque senão isso vai sempre ser uma justificativa para você fazer as coisas ruins que você não gosta e que estão te fazendo mal. Entendeu? Ficar preocupando com fofoca da internet, ficar se preocupando com notícia boba, ficar preocupando com postagens sem graça. Você tem que aprender a melhorar o seu gosto para aí você, agora tá melhor. Nas minhas pausas eu leio um livro, eu vejo um outro tipo de conteúdo, eu vejo um vídeo instrucional em vez de ver só notícias, né? E sempre, quando eu falo isso, nunca no sentido de impor uma regra do que é melhor e do que é pior. Eu tô falando para mim e tô falando para você se você quiser isso. Se você não quiser, mais uma vez, professor, eu tô bem com a minha notícia, gosto de fofoca pra caramba, gosto de ver meme e bobeira na internet. Beleza, cara, seja feliz. Não tô falando para você não ser feliz. Tô falando, isso tira um pouco da sua energia e te atrapalha de alguma forma. Pode atrapalhar você, mas você pode lidar da sua maneira e continuar vendo os seus memes, as suas coisas na internet da mesma forma. Tá? Nunca é uma regra do que é melhor do que é pior. É o que funciona, o que não funciona para você. E aí ele coloca aqui, tente parar um dia do seu dia para meditar, orar ou fazer uma prática de concentração. Essa com certeza é a principal dica. Falei muito no podcast anterior sobre a mente serena, né? Que eu passei uma série de dicas para você ter uma mente mais tranquila. E eu quero deixar claro o seguinte: você precisa parar um dia para fazer uma prática de concentração. Isso é importante como uma limpeza mental para você. Seja uma oração, seja uma prática de concentração. Para que a partir dessa prática de concentração você comece a estabelecer uma conexão consigo mesmo. O Daniel Goleman, do livro Foco, fala que você tem 3 tipos de foco. O foco externo, o foco em si mesmo e o foco na sua comunidade de forma geral. Então você tem que ter esse foco em si mesmo para se conhecer, para conhecer os seus limites, para saber como que você está lidando com cada momento da sua vida, como que está sendo a sua energia em cada momento da sua vida, estabelecer ali qual que é o melhor momento para você trabalhar, para você fazer alguma coisa. Tudo isso você constrói com a concentração. E se você não tira um momento para se concentrar em si mesmo, para tentar fazer uma meditação, você está o tempo inteiro com foco no externo, e nem é um foco. Você está o tempo inteiro só numa distração constante, vários ruídos, ruído na sua mente, ruído fora, e você não consegue determinar o que deve ou não deve fazer, e a sua energia vai caindo, até que você não consegue mais ter controle de nada. Então, essa com certeza é uma dica principal. Se você seguir a dica do sono e a dica da prática de concentração, a sua energia vai mudar muito, porque aí vai diminuir o seu estresse, que é aquilo que tira a sua energia, vai diminuir a sua ansiedade de querer as coisas o tempo inteiro. Lógico, sempre quando eu falo estresse e ansiedade, não no sentido patológico, mas no sentido simples, mais básico, Se você diminuindo isso, você tem mais foco, mais concentração e tem mais energia para fazer as suas atividades. Beleza? Essas foram as dicas para você ter mais energia e disposição. O que você deve fazer agora, se você escutou esse podcast até agora? É muito importante que você que está ouvindo no Spotify, no Apple, no Google, compartilha. Vamos fazer o nosso podcast crescer, eu preciso que você compartilhe, seja no YouTube. Se você está no Apple, por favor, vote lá, dá um rate 5, coloca um comentário, porque para o Apple isso é muito importante. Então, deixa a sua contribuição lá, é importante. Ela dá um voto, o que você achou do podcast, coloca 5 estrelas, escreve alguma coisa, porque isso ajuda bastante. No YouTube, o que você pode fazer? Clicar no gostei e compartilhar. E nas outras redes, compartilhar com seus amigos. Isso é importante também. Lembrando
Esse podcast aqui, o Psinecast, ele vem com o suporte do Método 5. Método 5 é o meu curso para ajudar você a passar em provas, concursos e faculdades em menos tempo. Lá eu passo um método de 5 passos para ajudar você a ter mais resultados. Para saber mais a respeito, acesse método5.com. Psinecast você pode acessar também pelo estudareaprender.com/podcast. Estão todos os podcasts disponíveis. Compartilhe com seus amigos. Vamos fazer este podcast crescer. Quero agradecer que você me ouviu até agora. Nos vemos no próximo episódio do podcast. Qualquer mensagem que você quer mandar para mim, você pode mandar no 67993030488. É o WhatsApp 67993030488. Um abraço e até mais.